Hoje vamos estudar os polígonos. Vamos analisar linha poligonal. Olha, um exemplo de linha aberta aqui, rosa. Percebe, ó, que ela não fecha. E uma linha fechada, os pontos já se unem. Essa aqui, aberta simples, porque os pontos não se cruzam. Já a verde é não simples, porque é uma linha poligonal fechada e se cruza. Logo, um polígono é uma linha poligonal fechada e simples, ou seja, a linha se encontra, mas ela não se cruza. Se unirmos dois pontos quaisquer da região interna de um polígono e esses estiverem integralmente contidos nessa região, o polígono será convexo. Caso contrário, côncavo. Como é isso? Aqui eu tenho meu polígono. Tracei dois pontos nele. Marquei dois pontos. Tracei uma reta entre esses pontos. Percebe que a reta está toda dentro do polígono. Região interna, ao lado de dentro, toda dentro do polígono. Logo, esse polígono é convexo. Já nesse exemplo, tracei os dois pontos. Olha, a reta passou para o lado de fora, está na região externa do polígono. Então, é um polígono côncavo. Temos algumas observações. Quando não informado, quando denunciado não dizer, o polígono será considerado convexo. Os polígonos que possuem todos os ângulos na mesma medida e todos os lados congruentes são chamados de polígonos regulares. Então, se o meu polígono tem todos os lados da mesma medida e os ângulos internos também, eu vou chamar esse polígono de regular. Os elementos do polígono eu tenho o lado, ó, AB, BC, CD e DA. Os vértices A, B, C e D. As diagonais que eu coloquei, ó, de laranja, de A a C, e a verde, de B a D. Os ângulos internos, A1, B1, C1 e D1. E os ângulos externos, ó, B2, C2, D2 e A2. São os elementos de um polígono qualquer. Classificamos os polígonos de acordo com o número de lados. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. E assim por diante. As diagonais já variam de acordo com o número de lados. Eu tenho aqui a minha fórmula da diagonal. A diagonal é igual ao número de lados vezes o número menos 3 dividido por 2. Vamos ver um exemplo. Exemplo de diagonal. Determina o número de diagonais de um pentágono. Eu sei que o pentágono tem 5 lados. Então, onde está N, eu coloco o número 5. Resolva primeiro dentro do parênteses, multiplico. Logo, um pentágono tem 5 diagonais. Determine o número de lados de um pentágono com 20 diagonais. Determine o número de lados de um polígono, um polígono com 5 diagonais. Então, eu quero saber o valor de N. Então, substituo 20 em diagonais, mantenho a mesma fórmula. Aqui, ó, multipliquei cruzado. Aplico a distributiva aqui. Fatoro. Aqui eu acho N menos 5. O valor negativo não é a solução, apenas o valor positivo. Logo, é um octógono, porque tem 8 lados. Soma das medidas dos ângulos internos. Eu sei que a soma é igual a N menos 2 vezes 180, com N o número de lados. Exemplo. A soma de um hexágono. A soma dos ângulos internos de um hexágono. Hexágono tem 6 lados. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720. Logo, se eu somar todos os ângulos internos de um hexágono, eu vou achar 720. Agora, se a soma é 900, que polígono é esse? Para eu saber que polígono é esse, eu tenho que saber quantos lados ele tem. Substituí os 900 e mantive a mesma fórmula. O 180 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 900 por 180, 5. N está negativo, vai para o outro lado positivo. 5 mais 2, 7. Trata-se de um heptágono. Para saber quanto vale cada ângulo interno de um polígono. Um ângulo interno de um hexágono, por exemplo. Eu já sei que a soma é 120. 120 dividido por 6, que é o número de lados, então
Cada ângulo interno de um hexágono mede 120 graus. Tudo bem? Agora vamos às atividades, queridos.